Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Aloísio Cordeiro e vamos a mais um encontro abençoado. Direto ao ponto. Olá, tudo bem? Aqui é o pastor Aloísio Cordeiro, pastor da Assembleia de Deus de Bom Sucesso aqui em Carlos Chagas, Minas Gerais. E mais um encontro, aqui estamos nós. Muito obrigado por você estar conosco aqui nesse encontro maravilhoso para nós aprendermos mais sobre a palavra de Deus. Antes de mais nada, eu vou pedir um favor a você. Vai lá no nosso link que está aqui embaixo, nosso canal do YouTube, tá? Será um prazer, uma alegria ter você como inscrito do nosso canal. Tá aqui, Pastor Aloísio Cordeiro, Clínica da Alma. Se inscreve lá, ative o sininho para você receber as nossas publicações, ok? E divulgue o nosso canal, né? Espero que você esteja gostando aí das nossas informações, das nossas aulas, desses resumos que nós fazemos sobre a lição da nossa IBD, que é tão rica, tá bom? Olha, vamos à nossa aula então. Muito bem, nós estamos estudando agora a terceira lição desse trimestre de 2021. O tema é o batismo no Espírito Santo. O texto áureo da lição diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Atos capítulo 1, versículo 5. A verdade prática diz o seguinte: ser batizado no Espírito Santo é uma experiência espiritual perfeitamente distinta da nossa conversão. E para nós, essa é uma verdade apresentada nas Escrituras. Nós vamos falar sobre isso lá na frente, sobre essa experiência, ser batizado. Muito bem, vamos começar aqui. O que é a palavra batismos? Né? O que é batismos? É uma palavra que vem do grego, que significa imergir, mergulhar, colocar para dentro de. Bem, a lição ela fala sobre o batismo em águas e o batismo no Espírito Santo. O que é o batismo em águas? O batismo em águas é uma confissão de fé pública. O batismo em águas é um selo de fé como manifestação pública do que está no coração. Além do mais, é uma ordenança clara de Jesus para todo aquele que nele crê. Eu costumo, né, dizer que o batismo com o Espírito Santo, isso aqui é um exemplo para mim. É como se fosse um casamento. A pessoa, ela namora, tem a fase do conhecimento, depois tem a fase da decisão, que é o noivado, e depois ela decide, ela tem a fase da união, que é o casamento, onde há aquela confissão pública, onde há testemunhas. Bem, a pessoa se decide a casar. Eu vejo que o batismo em águas, ela também, quando a pessoa vai se batizar, porque ela tem a certeza, ela quer manifestar, ela manifesta o que está no coração. E a gente pergunta, geralmente, os pastores, né, até quando você deseja servir a Jesus? No momento ali do batismo, a pessoa diz, ela verbaliza, eu quero servir a Jesus até quando ele voltar, enfim. Então, é uma manifestação pública daquilo que está no coração, é uma ordenança. Tem exemplos bíblicos, um dos exemplos, vamos citar dois aqui, foi quando Filipe batizou o etíope, que está em Atos, escrito lá em Atos capítulo 8, versos 38 e 39, onde eles param em um lugar onde havia água, e a Bíblia diz que ambos entraram na água. Está aqui um exemplo de batismo em águas. E também, Mateus 3 e versículo 13, é um dos exemplos, onde João Batista se utilizou do Rio Jordão, para batizar. Onde diz, Jesus foi então da Galileia ao Jordão ao encontro de João, a fim de ser batizado por ele. Bem, o batismo em águas, uma manifestação pública, uma fé pública, uma confissão de fé pública, é uma ordenança. Agora, o batismo no Espírito Santo, algo maravilhoso. É um revestimento de poder que diz respeito à capacitação. Olha só, é a capacitação do crente para pregar o Evangelho e edificar a igreja. A experiência do batismo com o Espírito Santo, no Espírito Santo, batiza o crente a ser mais eficaz ao testemunho, no anúncio do Evangelho ao mundo. Não é um refinamento, como diz a lição, não é um refinamento formal para um refinamento intelectual. Não,
Isso aí é para uma capacitação, mais eficácia. Um exemplo disso tem Mateus capítulo 7, e versículo 28, que diz assim: quando Jesus acabou de pronunciar estas palavras, estavam as multidões atônitas com o seu ensino. Olha como a expressão diz. As pessoas estavam maravilhadas com o seu ensino, atônitas. Aí o versículo 29 diz assim: porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. Aqui tem uma diferença de você falar na eficácia com o poder do Espírito Santo. Há uma diferença. Paulo, escrevendo aos Coríntios, na carta de Paulo aos Coríntios, diz assim, é um exemplo também esse texto. Em 1 Coríntios, capítulo 2, verso 4 e 5. E a minha palavra e a minha pregação, diz assim Paulo, não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas em quê? Mas no poder de Deus. Olha, é o Espírito Santo que confirma a palavra. Não é o formalismo intelectual, os padrões humanos de convencimento, não é isso que confirma, não, uma boa oratória. Como comentarista da lição, ele diz, embora este possa ter um importante papel, desde que tudo isso esteja sob o domínio do Espírito. Você pode ser um bom orador, ter um estudo sobre a homilética, você ter um domínio de público, de conversar, mas desde que você esteja com o domínio do Espírito Santo. Quando a palavra de Deus é proclamada sobre o poder do Espírito, a veracidade é confirmada. Ainda sobre o batismo com o Espírito Santo, o batismo no Espírito Santo não é modismo, pelo contrário. Batismo com o Espírito Santo é uma promessa feita pelo Pai, confirmada pelo Filho e manifestada pelo Divino Consolador. Ser batizado no Espírito Santo, ele inicia, eu falo assim, qual a função sobre ser batizado no Espírito Santo? Bem, é aí que inicia o crente no serviço. Agora, tem que entender que inicia no serviço, não na salvação. Muita gente fala assim, foi batizado com o Espírito Santo, está salvo. Não, é para iniciar o crente, o cristão, no serviço, não na salvação. Ser batizado no Espírito Santo significa ser revestido do poder do alto e diz respeito à capacitação dos crentes em Jesus para expansão do Evangelho e edificação espiritual. Eu também tenho um exemplo assim, o que é quando ele fala revestido do poder? O batismo no Espírito Santo é revestimento de poder. Eu costumo dizer que é como você coloca a sua roupa, Você está com a sua roupa, eu estou com a minha blusa aqui, minha camisa, e eu pego um paletó ou outra roupa e coloco por cima, eu me revesti. Então, isso é o revestimento do poder, Quando vem esse revestimento, você já tem o Espírito Santo, mas agora você é revestido. Vamos falar mais sobre isso. Nós podemos observar o que diz em Atos capítulo 1, versículo 8. Olha o que diz. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Vamos entender uma coisa aqui. Primeiro Jesus diz assim, mas recebereis o poder, Aí na frente ele fala, e sereis. Então você começa a pensar aqui. Então o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder para um propósito. Quando ele fala assim, recebereis poder e ser-me-eis testemunhas. Então, isso é um propósito de Deus. O batismo com o Espírito Santo tem um propósito, não é simplesmente a pessoa receber o revestimento, mas qual o propósito? Aqui claramente você pode ver isso, você recebe o poder e ser-me-eis, ou seja, há um propósito desse revestimento de poder. Aí tem uma pergunta
que nós temos que abordar, que diz assim: quem aceitou a Jesus já tem o Espírito Santo? Bem, quem nasceu de novo tem o Espírito Santo. Você observa o que Jesus fala com Nicodemos, tem João capítulo 3, versículo 5, então você pode ler ali, onde está escrito: Jesus respondeu: na verdade, te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Essa verdade é ensinada no Novo Testamento. O Espírito habita em todos os crentes em Jesus, sejam eles pentecostais ou não. Está lá em 1ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, verso 16, capítulo 6, verso 19. Agora, quem não tem o Espírito não é cristão. Quem aceita Jesus já tem o Espírito Santo. Romanos 8 e 9 diz assim: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aí Paulo diz assim, mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Agora, falando sobre a habitação do Espírito e o batismo do Espírito, qual a diferença entre a habitação e o batismo? A diferença destas duas experiências, entre habitação e batismo no Espírito Santo, ela pode ser observada na vida dos discípulos. Jesus, após a sua ressurreição, ele soprou sobre eles o Espírito Santo. Neste momento, eles recebem o Espírito. Tem João capítulo 20, versículo 22. Olha que interessante. Jesus, quando ele após a ressurreição, o texto diz que ele soprou sobre eles e eles receberam o Espírito Santo. Receberam. Agora, em Atos 2, é o que diz que o batismo no Espírito Santo só aconteceu, né, cerca de 50 dias após a ressurreição do Senhor, que foi nos dias de Pentecostes. Então, você pode receber o Espírito, ele habita, mas o revestimento, o batismo, é outra parte distinta disso. O batismo no Espírito Santo, ele não é uma experiência somente para os dias apostólicos, né? Tem uma visão aí dos cessacionistas, né, que nega que o Espírito Santo seja atual, que foi apenas uma evidência lá do passado. O falar em outras línguas era apenas um fenômeno para os dias apostólicos. Só que a gente não encontramos na Bíblia nada que prove que o falar em línguas seja uma experiência lá da igreja primitiva. Ao contrário, a Bíblia e a própria experiência demonstra a atualidade da promessa. Essa promessa é para também os dias de hoje. É para os dias em que nós estamos vivendo. Pastor, mas e o falar em línguas? Fala sobre o falar em línguas. Bem, o falar em línguas, gente, é como sinal do batismo com o Espírito Santo. Esse sinal teve o início no dia de Pentecostes. Atos 2, versículo 4. Segundo o pastor Antônio Gilberto, é uma imersão do crente no espiritual e sobrenatural de Deus. Atos capítulo 1, versículo 5. No batismo com o Espírito Santo, o crente, pelo mesmo Espírito, fala em línguas como sinal e evidência inicial da promessa recebida. Quando ele recebe o batismo com o Espírito Santo, significa que ele recebeu o dom de variedade de línguas. É justamente isso que eu quero falar nesse assunto sobre o sinal do batismo e o dom de variedade de línguas. O dom de variedade de línguas é um milagre linguístico sobrenatural, né? O que é o dom de falar em línguas? Vamos lá. É um dom espiritual. O dom de variedade de línguas significa falar com palavras numa língua que a pessoa que está falando não se sabe. O que é o dom de variedade de línguas? Tem um teólogo pentecostal, Thomas Hover, espero que esteja pronunciando certo o nome dele. Ele diz o seguinte, que o dom de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende. Olha só interessante. O dom de línguas, o próprio falante não entende.
para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Vamos aprofundar um pouquinho aqui. Pastor, dom de línguas, falar em línguas. Bem, a lição ela fala de dois termos gregos. Tem o primeiro termo grego sobre as línguas, é a glossolalia, que essa palavra glossolalia, ela deriva de dois termos gregos. Glossa, que significa língua, e lalia, ou lalia, fala. O falar em línguas, a glossolalia, é a manifestação física do enchimento do Espírito. Ou seja, quando a pessoa recebe o poder do Espírito, quando ele começa a falar em língua estranha, que é um sinal do batismo do Espírito Santo. Isso é uma glossolalia. E tem a xenolalia. Xenolalia é um termo grego, onde xenos significa estranho ou estrangeiro. E lalia, ou lalia, vem de linguagem. O que é xenolalia? É a capacidade de falar em uma língua estranha ou estrangeira que o indivíduo desconhece, que não aprendeu nem foi exposto, né? Segundo Stanley Horton, xenolalia é o falar em línguas num idioma conhecido, estranho apenas a quem fala. Você observa no dia de Pentecostes. Os crentes cheios do Espírito Santo falaram num idioma desconhecido para eles. Mas toda a cidade de Jerusalém estava ali repleta de estrangeiros. Cada um pôde ouvir a palavra na sua própria língua. Isso é xenolalia. Ou seja, eles estavam falando em uma língua que eles não conheciam. Quem estava sendo usado, digamos assim, estava falando em línguas estranhas, vamos dizer, não entendia. Mas quem ouvia, entendia tudo. Então, portanto, xenolalia está contida na glossolalia, que diz respeito ao dom de falar em outras línguas concedido pelo Espírito Santo, né? Existem pessoas que são usadas mesmo com o Espírito Santo, que começa a falar em línguas estranhas, e às vezes tem uma pessoa de fora que Deus até usa, que não conhece o idioma onde está, e Deus fala com ela na língua dela. Eu já ouvi depoimentos de pessoas contarem exemplos disso, que uma pessoa estava sentada e estava ouvindo uma palavra e resolveu aceitar Jesus. A pessoa não era brasileira. Aí perguntou o que foi. A pessoa do lado ouviu uma palavra direcionada a ela, né? O irmão estava falando em mistério, né? Em línguas estranhas. Quem estava falando não entendia, mas quem ouvia estava ouvindo na própria língua. Isso aí foi um exemplo de xenolalia. Então, a glossolalia é o falar em línguas. E a xenolalia é você falar em línguas direcionada num idioma, né? Uma língua estrangeira, que eu desconheço, que você está falando até desconhece, mas quem está ouvindo pode conhecer. Aí é xenolalia. Bem, gente, conclusão. Falar em línguas, tanto xenolalia como glossolalia, quando vem do Espírito Santo, edifica o crente, edifica a igreja e servem como um sinal para os descrentes. Bem, o batismo com o Espírito Santo, eu termino aqui, não pode ser tratado somente como uma teoria, uma possibilidade remota, mas é algo indispensável do Senhor para o seu povo. Glória a Deus! Precisa ser uma experiência vital para o crente e para a igreja. É um dom divino para os salvos em Jesus. Que nós venhamos a orar e buscar o revestimento do poder. Não é verdade? Enchei-vos do Espírito. O Espírito Santo, ainda mais nesses últimos dias em que estamos vivendo, precisamos deste poder. Precisamos deste poder em nossas vidas. Como disse o apóstolo Pedro, a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe e a tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Aleluias. Atos capítulo 2, versículo 39. Olha, que Deus te abençoe. Espero que esse pequeno resumo aqui possa me servir para
você utilizar para o seu crescimento também, assim como está sendo na minha vida. Eu agradeço a você por estar assistindo aqui às nossas videoaulas, esses pequenos resumos. E se Deus quiser, no próximo nós estaremos publicando outro vídeo, ok? Aproveite agora, eu faço meu pedido a você. Se inscreve aí no nosso canal do YouTube, né? Se inscreve aí. O meu canal está aqui, ó, Pastor Aloysio Cordeiro, Clínica da Alma. Aqui nós temos mensagens para você, nós temos algumas mensagens motivacionais e outras informações para você espiritual, tá bom? Muito obrigado por você estar comigo aqui. Ative o sininho, compartilhe esse vídeo para um amigo, ok? Se Deus quiser, nós estaremos de volta no nosso próximo encontro. Que Deus te abençoe. Um forte abraço. Fique na paz do Senhor Jesus.